Boa noite, gente. Eu queria tocar num assunto aqui, queria ser bem sucinto, bem reto e direto, tá? Eu queria trazer uma mensagem para algumas pessoas que se encontram num momento afastado, eu digo, das práticas de Cristo, das práticas bíblicas, que às vezes você já caminhou, né? E uma mensagem para a igreja, uma breve reflexão sobre o que é o Evangelho simples, tá? Eu queria que você prestasse atenção nisso. O Evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas hoje, em muitas ocasiões, já há um tempo, é um Evangelho que muitas das vezes ele é usado para poder trazer razão e tem objetivos humanos por trás. Então ele não é um Evangelho puro da forma que deve ser pregado. E com isso, muitas pessoas que vão à igreja se machucam. É normal hoje em dia, aqui em Cachoeira, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, qualquer lugar do mundo, você pode se deparar com pessoas que vão dizer: eu já fui cristão, mas eu me machuquei muito, porque eu vi muita coisa errada dentro da igreja, né? Tem pessoas de bem, muitas pessoas fazem muita coisa boa, a igreja tem o seu papel importante, porém tem sim muitas coisas erradas na igreja, e nas igrejas, e a realidade é que a maioria não quer admitir isso. Então muitas das vezes a gente usa a palavra de Deus, a Bíblia, para se defender. Então eu estou aqui, Ivaldo, você que está me vendo, está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, eu estou aqui para, como igreja, como servo de Deus, eu estou aqui para te pedir perdão pelas pessoas que te magoou, te pedir perdão pelas pessoas que te machucou, que falou alguma coisa que você não gostou, que foi falso, que mentiu, que te enganou. Eu estou aqui para te pedir, se essas pessoas não tiveram a consciência de chegar para você, de reconhecer o seu erro e fazer isso, eu quero dizer para você que Jesus, ele nunca faria isso com você. Que essa pessoa, ela cometeu um erro, que não significa que a igreja não é uma realidade, que a Bíblia não é uma realidade, e que Deus, ele não transforma as pessoas, ele transforma as pessoas. E eu quero, em nome da igreja, representando aqui um servo de Deus, como existem milhares por aí, eu quero te pedir perdão se você é uma dessas pessoas machucadas e magoadas pela igreja, pela instituição religiosa que não pode ser confundida, tá? Instituição religiosa é uma coisa, denominação é outra, gente. É uma coisa que eu quero falar aqui, que a gente precisa entender isso, gente. A igreja de Cristo e o reino de Deus não podem ser confundidos com as denominações religiosas, tá? Com a religião cristã. Por isso que muita gente se frustra e não entende o propósito e decide seguir a sua vida do jeito que ela quer seguir. Jesus, uma vez, antes dele ser crucificado, colocaram ele perante Pilatos, a autoridade romana daquela região. Pilatos não viu nele erro algum, então Pilatos chegou para Jesus e Pilatos perguntou assim: tu és o rei dos judeus? E a resposta que Jesus dá para Pilatos me chama a atenção. Primeiro, note que Pilatos perguntou para Jesus assim: tu é o rei dos judeus? Ele não estava se referindo só ao povo judeu, ele estava se referindo à religião judaica, à prática do judaísmo. E Jesus olha para Pilatos e a resposta de Jesus é: o meu reino não é desse mundo. Olha a resposta que Jesus dá: o meu reino não é desse mundo. Quando você entender isso, que as denominações religiosas foi uma forma que o homem encontrou de se reunir e ter certos direitos institucionais para conseguir congregar, para ter direito a ligar um som, essas coisas, que com o tempo foi se confundindo um pouco, tá? Isso não significa que não tem sua importância, tem sua importância. Eu ouvi a palavra de Deus por intermédio do templo. Um dia eu entrei dentro de um templo, né, de uma igreja, né, de 4 paredes, e eu ouvi a palavra de Deus e eu fui transformado. Mas a igreja somos nós que entregamos nossa vida para o Senhor e decidimos viver a verdade, ter a vida de Cristo. Nós somos a igreja. Se a gente juntar todas as igrejas, seja Batista, seja Assembleia de Deus, Presbiteriana, entre outras, Universal, Internacional do Poder de Deus, no caso daqui de Cachoeira, de alguns lugares, o SEI Cachoeiras, se nós juntarmos todas as denominações, nós não poderíamos chamar de Igreja de Cristo. Nós não poderíamos chamar de Reino de Deus. O Reino de Deus está muito além do que isso.
O poder de Deus está muito além do que isso. Nós não poderíamos chamar, tá? E eu queria dizer para você, você que é cristão, você que é servo do Senhor. O evangelho que a gente tem visto hoje, inclusive muitos ministros têm agido dessa forma, gente. Isso em todos os lugares, eu repito, que eu tenho acompanhado vários ministérios, vários lugares diferentes, tanto perto quanto longe. É o evangelho, gente, que a gente chega no púlpito, presta atenção no que eu vou falar, e a gente fala assim, ó, eu queria chamar aqui na frente a pessoa que, você que decidiu se afastar dos caminhos do Senhor, você que decidiu viver a vida da forma que você acha melhor, você que decidiu sair da igreja, do que a igreja, parar de praticar o que a igreja prega, porque alguém te machucou, porque alguém te magoou. Mas só que a gente não para olhar dentro do corpo, para ver com relação às pessoas que machucaram. Porque se existem pessoas que saíram da igreja machucadas por alguém, e essas pessoas precisam vir e receber a oração, por que nós não estamos orando pelas pessoas que estão machucando as pessoas que estão saindo? Essa é a questão, esse é o fato do cristianismo que a gente tem vivido nos dias de hoje. Eu quero chamar você, cristão, a fazer uma análise sua, da sua vida e do ministério que você congrega. Ou que talvez você seja líder e esteja vendo esse vídeo. Para pensar nisso. Como que a gente quer orar pelas pessoas que saem machucadas se a gente ainda nem orou pelas pessoas que estão machucando, que estão dentro da igreja congregando e machucam outras pessoas? Não faz um pingo de sentido. A gente precisa primeiro, a palavra que Tiago diz, que ela é como um espelho que reflete a nossa imagem. A gente olha para a palavra e a gente vê os nossos defeitos. E a gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer. Então eu quero te chamar essa atenção, você que é cristão, de você que tem a consciência de que você machucou pessoas, tá? O fato, às vezes a gente acha que pelo fato de ter algum cargo eclesiástico, alguma coisa assim, ou porque achar que sabe demais da Bíblia, a gente tem direito e não erra, gente, a gente erra. Vocês erram. E nós precisamos reconhecer os nossos erros, gente. Tem muita gente se machucando, tem muita gente de bem que estava caminhando na obra de Deus, que poderia estar sendo alguém para somar, e que a gente afasta com as nossas atitudes, e que quando a gente tem que se arrepender, a gente usa a palavra de Deus para poder justificar o nosso erro, tá? Eu quero chamar a sua atenção para isso, e para essa reflexão, tá bom? Por hoje eu só queria falar isso, tá, gente? Você tem dúvida, se tiver dúvida do texto, a referência, não tem problema, é só colocar no comentário ou me mandar mensagem que eu vou te falar. Eu não estou falando texto daqui para não ficar maçante, pegando lendo o texto, tá? Mas essa é a realidade que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas acham que pelo fato de, às vezes, ser ordenado, ter um cargo eclesiástico, elas têm aval, elas são melhores do que alguém, nada disso. Jesus deixou bem claro, quando lavou os pés dos discípulos. Jesus era Deus, mas ele não hesitou em pegar e lavar os pés dos discípulos e dizer, ó, eu estou fazendo isso para dar o exemplo para vocês. No mundo, se eu não me engano, acho que eu vou ler um texto aqui para encerrar com relação a isso. Você que é servo, homem de Deus, você que é ministro do Evangelho de Cristo, você não pode esquecer desse texto, não esqueça jamais desse texto. Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 28. E disse Jesus, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, ou último em algumas traduções. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, se referindo a ele mesmo, Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, tá? O papel do homem de Deus é servir, é amar, é guiar, é exortar quando tem que exortar, é reconhecer os seus erros, é dar o exemplo. Amém? Essa é a mensagem, fica com Deus, no nome de Jesus.